Bom dia, queridos! Mensagem do professor Vicente. Gênesis, capítulo 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Misericórdia! Louvado seja Deus! Estamos estudando verdade presente em Deuteronômio. O tema desta semana, Prefácio de Deuteronômio. Hoje, segunda-feira, a queda e o dilúvio. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco. Faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros. Inscreva-se neste canal, por favor, inscreva-se neste canal. Toque o sininho para receber as notificações. Não se esqueça, você ora por este canal e eu oro também por você e por sua família. Bem querido, bem querida, estamos então naquela introdução geral sobre tudo o que acontece antes do livro de Deuteronômio para entendermos o objetivo desse livro. E aqui chegamos então à questão do ponto da queda do homem até o dilúvio. Bem, o homem poderia escolher entre todos os frutos do paraíso, mas ele escolheu justamente o fruto proibido. E isso fez com que Adão e Eva fossem então retirados do paraíso, fossem então expulsos do paraíso, e eles passaram então a viver uma vida com maior dificuldade. Não era mais como antes, não era mais como no princípio, que todas as coisas favoreciam a eles, mas havia então um mundo de selva, um mundo de adversidade. E Adão e Eva tiveram filhos e filhas. E nós conhecemos a história do primeiro homicídio, Caim, que antecipadamente para Eva seria aquele que viria salvar. Eva imaginava que Caim fosse o Messias, que fosse já então o filho da promessa. E é interessante que uma cantora chamada Alessandra Samadello fez uma música dizendo sobre o primeiro bebezinho deste mundo, chamando a atenção então para Caim. Nós não pensamos normalmente em Caim assim, pensamos em Caim como o primeiro homicida deste mundo, porque então a sua oferta foi rejeitada e a oferta de Abel foi aceita. Entendemos que a oferta de Abel estava em conformidade com aquilo que Deus determinou, porque Deus pediu então um cordeirinho, um animal que representava então aquele que havia de morrer pelos pecados. E então Abel cumpriu essa orientação, Caim não cumpriu. Deus não aceitou a oferta de Caim, aceitou a oferta de Abel, e a inveja no coração de Abel fez então que ele perseguisse Caim. A inveja no coração de Caim fez com que então ele perseguisse Abel e então o matasse. Bem, daí por diante, o mundo começa a perder a linha, os descendentes de Caim começam a encher a terra de tal forma que o mal era contínuo na mente dos homens, e chegamos a um momento em que o mal não pôde mais ser suportado. Então Deus chamou Noé e pediu que Noé aparelhasse uma arca, e essa arca deveria então salvar a humanidade. E Noé teve 120 anos para então mostrar à humanidade o caminho que deveria seguir. Mas eles não creram que num lugar onde não havia chovido nunca, agora então houvesse chuva. Eles preferiram acreditar na pseudociência da época do que acreditar na possibilidade de que um pregoeiro de justiça estava falando a verdade. Bem, nós sabemos então a história. Os animais então entraram na arca, mas os seres humanos que deveriam entrar não entraram. Então entrou só Noé e sua família, a arca se fechou e choveu então durante aquele período de 40 dias, 40 noites. E depois de mais de 120 dias, então as águas começam a baixar e o mundo começa então a ser reproduzido. Bem querido, bem querida, infelizmente tudo isso Deus preparou para que o homem tivesse a oportunidade de uma reconstrução. Então aquele mundo que era o mundo da queda do período de Adão e Eva até o período de Noé, um mundo que estava altamente corrompido, se foi com as águas do dilúvio, porque Deus queria dar uma oportunidade. Deus chamou, mas ninguém ouviu. Deus usou então Noé, e Deus por último usou os próprios animais que foram entrando na arca ali aos pares, mas os seres humanos não entenderam, senão quando veio o dilúvio os consumiu a todos.
Por isso que o próprio Jesus diz então no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que assim também será no dia do Filho do Homem, que as pessoas estarão fazendo o que sempre fazem, comendo, bebendo, se divertindo, e não levarão em consideração tudo aquilo que foi então orientado. E vai chegar o momento em que a porta da arca se fechará e as pessoas não poderão mais entrar. Bem querido, bem querida, a arca hoje é a igreja, e Noé era então um símbolo de Jesus, o grande justificador de todos nós. Bem querido, é nossa oportunidade entender que naquele período Deus deu a oportunidade de salvação para eles e hoje está dando a oportunidade de salvação para nós. Deus queria então reconstruir novamente os personagens da terra para então fazer com que este mundo seguisse os seus propósitos. Bem, não quer você também aproveitar a oportunidade e se entregar a Deus? Não quer você também, com maior desejo de coração, fazer a vontade daquele que o criou? Se essa é a sua vontade, se esse é o seu desejo, então ore comigo. Bom e eterno Deus, obrigado, Senhor, por reprisar essa história, porque nós estamos aqui, na realidade, recapitulando, Senhor, a história da queda até o dilúvio, para nos chamar a atenção de que o Senhor é um Deus de oportunidade. Ajuda-nos, ó Deus, a aceitar essas oportunidades, em nome de Jesus. Amém.